Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais um Observatório de Imprensa. Hoje para vos ler um artigo, ler e comentar, como é meu hábito, um artigo do Expresso, da Isabel Moreira, intitulado A Política e os Factos. Curiosamente, ontem telefonaram-me do Expresso para saber se eu queria aproveitar a nova promoção de €1 para subscrição e perguntaram-me a minha satisfação numa escala de 1 a 10. 1 sendo muito pouco satisfeito ou nada satisfeito e 10 muito satisfeito. Obviamente que eu respondi 1, também porque já tenho subscrição, até para fazer aqui estes vídeos a criticar a parcialidade e a total falta de lógica e racionalidade destes artigos. E depois, por isso mesmo, que muito pouco satisfeito, porque o Expresso é um órgão, apesar de ter um ou outro escritor que vale a pena, mas na sua esmagadora maioria é um órgão de desinformação e de uma fraquíssima qualidade jornalística. Um bom exemplo disso é este artigo de Isabel Moreira. Bem sei que ela não é uma jornalista, é uma política, não é? Deputada do PS, embora devesse pertencer ao Bloco. Hoje em dia é difícil distinguir, não é? A ala esquerda do PS e o Bloco são praticamente indistinguíveis. Basta ver aqui Isabel Moreira, Alexandre Leitão, até o Pedro Nuno Santos, embora agora se tenha retratado relativamente à imigração, já caiu o Carme Trindade. Isto é a questão típica de matar o mensageiro. Quando a mensagem é desagradável, reconhecer os factos parece que é pior do que, enfim, tapar o sol com uma peneira. Mas isto é uma característica muito própria da esquerda, que é não reconhecer as verdades e tentar esconder os factos com palavras. Curiosamente, este é o título do artigo de Isabel Moreira, A Política e os Factos. Isto só por si já nos deixa um bocadinho desconfiados, não é? Nós sabemos como é que eles gostam de manipular a verdade, acusando os outros de fazer isso mesmo. Chama-se isso projeção. Vamos ver o que ela diz. A verdade não vende, não dá lucro, não é simples, não excita audiências. Este verbo é mal escolhido, não é? Deveria escrever não entusiasma audiências, mas o português dela é paupérrimo, como veremos. Por vezes não colhe votos. Note-se aqui a arrogância. A verdade é o que ela pensa. Ela é que fala pela verdade. Toda a gente que discorda dela está na mentira. Só por aí esta mentalidade manicaísta, básica, simplista, do bem versus o mal, eles não tratam os adversários políticos como isso mesmo, como adversários políticos, mas como pessoas que nem sequer merecem ter uma opinião, porque são pessoas maldosas, são malignas, estão contra a verdade. Eles têm esta concepção, enfim, quase religiosa. Para eles a esquerda, particularmente a esquerda radical, wokista, a extrema-esquerda substitui a religião por esta monomania política que eles têm e julgam-se os detentores dos factos e os detentores da verdade. Não sou eu que o digo, a própria Isabel Moreira acabou de escrever. A solidez da análise crítica de cada um está pela hora da morte, tirando a dela, obviamente. Já que não existe um único dado que justifique que imigração e segurança sejam temas prementes, em conexão, desde a tomada de posse deste governo. Mais uma vez, repare-se na pobreza da linguagem. O que elas querem aqui dizer, certamente, lá no mundo completamente fantasioso dela, é que não há uma correlação, portanto não há uma relação de causa e efeito entre imigração e segurança, neste caso falta de segurança. Em vez de escrever isto nestes termos, diz, ou escreve, não há nenhum dado que justifique que imigração e segurança sejam temas prementes. Bem, prementes quer dizer importantes. Ela própria torna o tema premente, uma vez que não se cala com a questão do Martim Muniz, quando há dezenas de rusgas semanalmente ou centenas mensalmente. Quer dizer, premente basta ver que ela não se cala sobre isso. O que ela quer dizer é que não há correlação, o que é obviamente mentira. Bom, vamos ver aqui o relatório da Eurocid, que é o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, sobre imigração e emigração em Portugal. Números sobre as migrações. A última atualização é de 2022, uma vez que ainda não dispomos de dados atualizados. A relação de Portugal com as questões de migrações não tem sido homogénea. Recentemente passou de ser considerado um país de imigração na União Europeia, ou seja, um país em que as pessoas saíam e iam para outros países, do qual as pessoas saem em busca de melhores oportunidades financeiras, para ser considerado também um país de imigração. Ou seja, agora vem para cá. Isto também não é assim tão recente. Não é assim tão novo, digo. Recebendo cada vez mais imigrantes e estrangeiros para viver e trabalhar. Portanto, cá, imigração em Portugal há.
a própria União Europeia reconhece. Numa tendência generalizada, o número de imigrantes residentes em Portugal tem vindo a aumentar consecutivamente nos últimos anos. Em 2020, verificou-se novamente um acréscimo da população estrangeira residente, com aumento superior a 12% face a 2019. Registrando assim um valor total de 662.095 cidadãos estrangeiros titulares de autorização de residência. Valor mais elevado registado. Portanto, a imigração é mais alta, jamais registada. O que ela diz é que não há relação nenhuma com o crime. Mas estes dados só por si são disruptivos. Obviamente que chegar mais de meio milhão de pessoas num ano, sendo que todos os anos têm vindo a aumentar, nós temos mais de 662 mil pessoas, o total de população estrangeira. Claro que isto por si é disruptivo, porque são pessoas que têm hábitos culturais diferentes, têm mentalidades diferentes, muitas delas têm princípios civilizacionais que em alguns casos são contrários aos nossos. Este dado só por si já é disruptivo. Como o relatório Estatística Anual sobre Indicadores de Integração de Migrantes 2021, publicado pelo Alto Comissariado para as Migrações, avança, Portugal viu os perfis das entradas de estrangeiros alterarem-se desde 2008. Até à primeira quinzena do século XXI, as principais razões de entrada ou de solicitação de entrar no país eram a natureza laboral. Desde então, devido à situação económica vivida em Portugal e à diminuição de oportunidades de trabalho onde os imigrantes tendiam a inserir-se, os fluxos de entrada de imigrantes estrangeiros começam a associar-se ao reagrupamento familiar e ao estudo. Portugal foi considerado no último século como país de imigração, visto que mais pessoas imigravam de Portugal do que aquelas que imigravam para o nosso país. No entanto, como é possível perceber pelo gráfico abaixo, o saldo migratório inverteu-se de 2016 para 2017, ao tornar-se positivo pela primeira vez nos últimos 6 anos. Repare-se que a imigração ainda é muito elevada, há muitos quadros a sair. É mais gente a entrar. E que não são necessariamente as pessoas mais qualificadas e as pessoas que nós desejaríamos cá ver, porque, enfim, os países têm que ter uma política de fronteiras de acordo com os seus interesses e não de acordo com os interesses das populações estrangeiras que vêm para cá, como é evidente. Se nos detivermos com verdade na verdade da vida e dos factos, uma repetição desnecessária, não é? Péssimo estilo. Rapidamente exigimos como temas principais a saúde, a segurança social ou a habitação. Naturalmente, quando se pensa o Estado Social, também se pensa de forma positiva a imigração. Não como problema, mas como componente do mundo de trabalho a ter em conta num país que é Estado Social de Direito. Ora bem, a palavra positiva quer dizer que é expresso, que é um termo, um conceito que é afirmado expressamente. Ela está aqui a falar em termos de energias positivas, temos que ser otimistas em relação à imigração. Eu pergunto, porquê é que temos que ser otimistas em relação à imigração? Se temos um saldo, um acréscimo de 600 mil pessoas, porquê é que nós não temos que pensar se isto nos convém ou não? Quando ela diz de forma positiva, é integrar toda a gente. Bom, mas pode não ser possível. Se calhar não há professores nas escolas para integrar todos os alunos estrangeiros. Se calhar não há médicos nos hospitais para correr às novas solicitações. Se calhar as repartições estão cheias de pessoas que querem, enfim, regularizar a sua situação. Algumas merecem regularizá-la, outras não. Basta ver os incidentes do Martim Muniz. E, portanto, isto é uma coisa que tem que ser vista da ótica dos interesses dos portugueses e de Portugal. E não apenas numa perspectiva humanitária abstrata de o que é melhor para as populações de todo o mundo, menos para as nossas. É que os portugueses também fazem parte da humanidade. E as políticas de direitos humanos também se lhes aplicam. Não são só para os estrangeiros. A direita clássica, contaminada pela extrema-direita, iniciou a governação revogando o mecanismo de manifestação de interesses, sem criar um mecanismo alternativo, gritando portas escancaradas. Bem, realmente não é. Com 600 mil imigrantes, as portas não estão escancaradas. Contra os factos e anunciando mega operações policiais contra imigrantes pobres, não brancos, em dias jamais vistos em democracia. Por isso, e pela aprovação da expulsão de imigrantes residentes do SNS. Eu acho estranho haver uma frase destas dita num jornal de grande circulação, não digo um grande jornal, mas um jornal de grande circulação, em que a autora expressamente manifesta opiniões racistas. O que indigna, está aqui expresso, não sei o que digo, está expresso no expresso. O que indigna é o facto destas operações serem feitas contra não brancos. Ora, a contrário senso, se forem feitas aos brancos, como são feitas
todas as semanas, eu próprio estive assisti a uma, aqui há 2 ou 3 anos, na Rua Rosa, uma mega operação, uma data de brancos encostados à parede. Eu não vi nenhum escândalo, eu não vi nenhuma acusação de falha de direitos humanos. As claques de futebol, e bem, são revistadas, encostadas à parede. Os professores, quando fizeram as suas manifestações, aqui há 2 ou 3 anos, as grandes greves dos professores, os autocarros eram revistados. E então, onde é que está a indignação da esquerda? Aqui, como são populações estrangeiras, já não se pode. Quer dizer, o que ela está a dizer, efetivamente, é que a lei para eles não se aplica. Toda a gente é revistada, é encostada à parede. Mais a mais numa situação de criminalidade, como sabemos. Com eles não se pode. Mas porquê é que não se pode? É por não serem brancos? É o que ela escreve. Eu vou ler outra vez. A direita clássica, contaminada pela extrema-direita, iniciou a governação revogando o mecanismo de manifestação de interesses, sem criar um mecanismo alternativo, gritando portas escancaradas, facto, contra os factos, mentira, e anunciando mega-operações policiais contra imigrantes pobres não brancos, em dias jamais vistos em democracia. Portanto, a lei para eles não se aplica. É a conclusão aqui da nossa amiga Isabel Moreira. O horripilante contra a parede foi normalizado e o resultado ridículo da operação desconsiderada. Foi normalizado. Não se calaram com isso. E suspeitos de coisa nenhuma. Então, e não encontraram lá armas brancas? Não houve, poucos dias depois, facadas? Não há violações, não há homicídios no Martim Muniz? Suspeitos de coisa nenhuma. Mas quem é que está aqui a negar os factos? Será que é a direita? Ou é a senhora Isabel Moreira, a senhora deputada Isabel Moreira? A manifestação pacífica a favor dos valores da igualdade e da inclusão foi apelidada de extremista e comparada à vigília da extrema-direita. Para Montenegro são simétricas. Não, não são simétricas, porque as manifestações contra a imigração descontrolada, contra a imigração ilegal, não são de extrema-direita. Ela própria escreveu, são de direita clássica, isto é uma posição conservadora normalíssima, uma posição de bom senso. Agora, clamar por portas abertas, portas escancaradas, dizer que não há nenhum problema, não há nenhuma correlação entre a imigração de mais de 600 mil pessoas, muitas delas não se sabe de onde é que vêm, outras nós sabemos, mas a imprensa não diz. Refiro-me aos muçulmanos, alguns deles extremistas, violentos, que não respeitam o Estado de Direito Democrático, vão estudar, vão ver o que é a Sharia, a lei islâmica, eles não têm divisão entre Estado e religião, eles não concedem direitos às mulheres e outras minorias e, portanto, têm pensamentos e atitudes que são contrárias aos nossos princípios democráticos básicos, consagrados na Constituição. As pessoas que, e bem, se insurgem contra esta situação, não são de extrema-direita, cara deputada Isabel Moreira. São cidadãos preocupados, conscientes, lúcidos e que, com toda a justificação e todo o mérito, exercem os seus direitos democráticos à livre expressão de opiniões. Não as queira a senhora calar com essa história de que são fascistas, de que são xenófobas, de que são racistas, porque isso sim é uma atitude totalitária, contrária aos princípios democráticos da livre manifestação, da livre expressão de opiniões, e não é com essas etiquetas, esses insultos, essa permanente estigma sobre as pessoas que se preocupam com o seu país que nos vai calar, senhora deputada, não nos vai calar. Neste ambiente tóxico e mentiroso, quer-se fazer esquecer que somos um dos países mais seguros do mundo, que o crime que mais mata em Portugal é a violência doméstica, que, desde 2022, por força do crescimento económico e dos níveis de emprego, recebemos, para a nossa fortuna, a imigração que justifica os bons números da segurança social, a nossa agricultura, a nossa pesca e tantas outras áreas. O país sem imigrantes pararia, ficaria velho de vez e ficaria mesmo na mesma em termos de segurança. Ora bem, então para a senhora deputada Isabel Moreira, o grande problema de Portugal é a violência doméstica. E receber uma grossa população islâmica não vai fazer nada nesse sentido. Isto é um artigo da Wikipédia relativo ao Islão e à violência doméstica. A violência doméstica é considerada um problema nos países maioritariamente muçulmanos, nos quais as mulheres sofrem pressões sociais para submeterem maridos violentos e não apresentam queixas nem fogem. De acordo com a Sura 434, muitas nações com a lei da Sharia, que é a lei islâmica como sabem, recusaram-se a considerar ou perseguir casos de violência doméstica. Em 2010, o mais alto tribunal dos Emirados Árabes Unidos considerava o direito do marido castigar
a sua mulher e as crianças fisicamente. E por aí fora, não é? Ah, vejam aqui, a seguir à nota 54. O Conselho de Ideologia Islâmica, um corpo constitucional do Paquistão, que dá conselhos ao governo acerca da compatibilidade das suas leis com o Islão, não podem ser incompatíveis, é uma teocracia, recomendou autorizar os maridos a bater ligeiramente em mulheres desobedientes. Vocês estão a ver numa sociedade lá dos pastur, rural, rústica, sem sofisticação nenhuma, o Conselho dizer que os maridos podem bater nas mulheres, mesmo que seja de forma ligeira, estão a ver os resultados que isto tem. Não é? Já para não falar dos apedrejamentos e de outras políticas extremamente violentas e repugnantes que o Islão tem. Portanto, em relação às mulheres, de conceder uma autoridade ilimitada aos homens. Portanto, se a senhora deputada Isabel Moreira está preocupada com a situação das mulheres, se calhar deixar entrar milhares de paquistaneses, dezenas de milhares, talvez não ajude, penso eu. Continuando. O país sem imigrantes pararia ficar a ver de vez e ficaria na mesma em termos de segurança. Quer dizer, então se nós temos um problema demográfico gravíssimo, nós temos as pessoas a sair de Portugal e temos população estrangeira a entrar, a solução para a senhora Isabel Moreira é deixar tudo como está e fazer com que ainda entrem mais, já que eles são benéficos. E então, o conceito de substituição demográfica nunca ouviu falar. Quer dizer, Portugal passa a ser uma província do Paquistão, ou do Afeganistão, ou de Cabo Verde, ou do Brasil, ou de onde quer que seja que venham os imigrantes ilegais. Tomar medidas para sustentar a população nativa, não. Isso também é de extrema-direita, isso. Quer dizer, cuidar de Portugal e dos portugueses não se pode. Só se pode cuidar dos imigrantes. Isto é uma bela medida. A senhora Isabel Moreira parece a Ana Catarina Mendes, que reconheceu abertamente que para ela não existe cultura portuguesa. Portanto, tanto faz, fiquemos todos a comer halal, que não vai haver diferença nenhuma. A introdução da percepção no discurso político foi local. Carlos Moedas reage com irritação a ótimos indicadores de segurança em Lisboa e trata de os desvalorizar. Bem, os indicadores de segurança ainda estão por surgir. Agora, nós temos que ouvir as populações. Nós sabemos que há muitos crimes que não são reportados e pode até haver menos criminalidade geral, mas a criminalidade violenta em certas áreas tem crescido espetacularmente, precisamente, veja-se a coincidência, nas áreas onde vem mais população ilegal, mais população estrangeira ilegal. Como nos relatórios isto não aparece, então não há problema nenhum. Para a senhora deputada Isabel Moreira, não há violações no Martim Muniz. De menores, ainda por cima. Para a senhora Isabel Moreira, não há homicídios no Martim Muniz. Para a senhora Isabel Moreira, não há rixas no Martim Muniz. O relatório diz que está tudo bem, então pronto, é porque está tudo bem. Não é? Esses casos não interessam. O que interessa é o relatório. Mas, como sabemos, os relatórios têm muito a ver com a tipificação dos crimes, têm muito a ver com os crimes que são relatados. Nestas comunidades há um véu de silêncio, porque entende-se que isto são práticas culturais e que as mulheres, como acabamos de ver pelo Conselho Muçulmano, nem sequer acabamos de ver isso, nem sequer têm direito de se queixar. Então é evidente, só não vê quem não quer, a criminalidade, particularmente a criminalidade de violência, roubos, homicídios, violações, está a aumentar e tem muito a ver com esta questão da população estrangeira. Para a senhora deputada Isabel Moreira, mais uma vez, está tudo bem. Horas e horas de debates em todo o OCS e no Parlamento sobre urgências inventadas, se realmente isto não corresponde a nenhuma preocupação real. É tudo fantasia da esquerda, da direita, perdão. E ainda há espaço para dizer que a culpa do crescimento da extrema-direita é da esquerda e das políticas identitárias. Imagine-se que a direita conseguiu convencer meio mundo de que a consagração da igualdade entre os sexos, a não discriminação com base na orientação sexual ou o antirracismo são coisas woke que enraivecem as pessoas. Pelo que talvez fosse abandonar precisamente os direitos esmagados nos países dominados pela extrema-direita. Isto é, oferecer o ouro ao bandido. Não, senhora deputada. O que chateia a direita nem é a extrema-direita. Isso é uma tática para calar as vozes dissidentes. O que chateia as pessoas que têm senso comum, não é a igualdade entre os sexos, ou a não discriminação com base na orientação sexual, ou o antirracismo. O que chateia é isto. Vídeo viral nas redes sociais. Preferiam estar sozinhas numa floresta com o homem ou com o urso. Com o urso, porque o homem é mais perigoso. Não é? A doutrinação feminista radical
misândrica, quer dizer, do ódio aos homens que se está a meter na juventude. Notícia do Daily Mirror. Eu abortei o meu bebê porque era um rapaz. E senti-me livre. E falo eu outra vez, num piscar de olhos. Quantas e quantas influencers, até atrizes, pessoas famosas vêm dizer que se o meu filho for rapaz eu vou abortá-lo porque há homens a mais no mundo, a masculinidade é tóxica, os homens são desnecessários, nada fizeram de bom para a civilização. Os homens construíram as pontes, as estradas, as redes elétricas, as barragens, fizeram as cidades, os prédios. Esses homens fizeram os países, que ganharam as guerras, que se sacrificaram em navios a afundar para salvar as mulheres. Esses homens estão a ser desprezados por uma esquerda identitária que despreza tudo o que não seja as suas classes de supostos oprimidos, o que não seja etnias minoritárias, o que não seja mulheres, que não sei como é que se diz que são uma minoria, até são a maioria da população. Ou seja, uma perseguição mais ou menos aberta e declarada, por inferência, ao homem branco heterossexual. É isto que a direita já não tolera. Porque a esses ninguém lhes dá um apoio. Não há cotas para esses. Esses são para espezinhar, para esmagar, para gozar, para fazer troça, para dizer que se aborta, como se o aborto fosse uma atividade recreativa. Né? Se for rapaz, eu vou abortá-lo. É isto que as pessoas estão fartas, Sr. Deputado Isabel Moreira. Não me venha dizer que isto é antidiscriminação. Isto é discriminação ao contrário. Um mal não compensa outro mal. Fica apenas dois males no mundo. Talvez perceber que as causas identitárias que deram cabo de algumas democracias foram as causas nacionalistas e de superioridade racial e religiosa ou cultural. Como as teocracias islâmicas. Está-se a referir a isso. Superioridade religiosa dos muçulmanos que querem converter o mundo todo à religião deles. À lei da Sharia. Se calhar a senhora deputada devia estudar o Alcorão. E já que está a falar aqui nitidamente do fascismo e do nazismo, e bem, isto deve-se falar, isto não se deve repetir, por que não falar das superioridades de classe e da perseguição que se fez na União Soviética, em Cuba, no Camboja, na China, na Coreia do Norte, aos proprietários de terras, chamados kulaks, as pessoas que tinham, enfim, a sua horta, que tinha o seu negócio, que foram todos fuzilados, foram assassinados milhões e milhões e milhões no século XX, em nome do quê? Do proletário. E o proletário ficou melhor? Como se os fins justificassem os meios. Não ficou melhor, ficou pior. Portanto, comunistas a atirar pedras, se calhar deviam pensar duas vezes. Esse tipo de identitarismo, aliado ao desprezo pelo Estado Social, conduziu, como explicou Miguel Valde Almeida no Público, à construção da igualdade como inimigo. Igualdade de resultados, sem dúvida. Igualdade de oportunidades, todos a favor. Agora, igualdade de resultados tem um nome, chama-se comunismo, não resulta, nem nunca resultou. É isso que se está a passar nos Estados Unidos e em alguns países da União Europeia. Entre nós, o partido identitarista é o Chega, que defende o ideal de nação, de um modelo único de família e de rejeição do outro. Eu gostava de saber quem é este outro, não é? Estou sempre com esta rejeição do outro. Nós não rejeitamos ninguém. O Chega defende a nação, sim, a cultura e a tradição portuguesa. O que é que isso tem de errado? Esteve bem Pedro Nuno Santos quando afirmou como nossas inegociáveis e irrenunciáveis todas as conquistas da igualdade e da liberdade. E onde é que está a liberdade de discordar? Onde é que está a liberdade dos não crentes face aos muçulmanos? Onde é que está a igualdade entre homens e mulheres no Islão? Se calhar deviam falar disso também, não? É assim correto colocar a questão da imigração no lugar do mundo do trabalho digno e com direitos, no campo do Estado Social. Pois, mas não há dinheiro para todos. Nós temos de cuidar primeiro dos nossos. É por isso que há países, ou a senhora é a favor de fronteiras livres, abolição das fronteiras, o sonho do John Lennon. Certamente, como todos os comunistas. Pela positiva, porque os imigrantes não são causa de problemas do Estado Social, são contribuintes em milhões e por isso a razão para o fundamento daquele. Engraçado ver a esquerda com uma visão totalmente economicista da vida em sociedade e não pensar em questões como choques culturais, matriz civilizacional, princípios e valores, direitos humanos, novamente a proteção das mulheres, das minorias, já agora os islâmicos atiram os homossexuais dos telhados.
E esses, é com os paquistaneses, milhões deles, que vai defender essas minorias? É imperdoável revogar sem mais a manifestação de interesse e retratar os imigrantes como criminosos. Ninguém os retrata como criminosos. Certamente que os imigrantes fazem falta, os legais e aqueles qualificados que ajudam o país. Agora, 600 mil, quase 700 mil países radicais islâmicos, se calhar não é isso que se quer, não é? E nós, como país, temos autoridade para dizer isso e não devemos ter complexos nenhuns em relação a isso. A manifestação de interesse diz respeito a 11% de gente, mas pode ser substituída por outro mecanismo. Não nos atirem para os olhos a ideia de que é possível sair do país de origem com uma autorização de residência sempre e em qualquer caso. Como se tivéssemos postos consulares para isso, como se o mundo funcionasse assim. Façamos as coisas bem e com verdade, solidários entre iguais, na República Partilhada. Não será uma República partilhada por muito tempo se a maioria da população tiver uma concepção teocrática, antiliberal, antidemocrática e totalitária. Aí não vamos ter República partilhada há muito tempo. O que a direita está a fazer, e que a senhora deputada, no seu autismo despótico, pretende proibir, é precisamente contribuir para a defesa da nossa República. Foi o artigo desta criatura, a política e os factos. De política tem muita coisa, a política extremista e ideológica da esquerda radical, de factos, como vimos, muito pouco ou nada, para que vocês percebam o que é a esquerda, as falácias desta argumentação, a total falta de realismo e de respeito pela verdade que ela visa proferir, que ela afirma estar a defender, e a loucura desta gente. Aliás, aqui não há dúvida que é tudo uma questão de, como diz o Nietzsche, sublimar sentimentos revanchistas, sentimentos de ódio por certas classes, por certas pessoas. Ela é abertamente racista contra os brancos, isso foi ela que o escreveu, não fui eu. Não há outra maneira de interpretar o que ela escreveu. Ela acha que não há problema nenhum em afirmá-lo publicamente, mas isto é um artigo profundamente racista e sentimentos mesquinhos e negativos disfarçados de justiça, solidariedade e de igualitarismo. Nada mais longe da verdade, nada mais falso. Até à próxima.